Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Hoje iniciando nossa primeira videoaula aí de Educação Física para o Ensino Fundamental 2, continuando aí nossos estudos, a diferença entre jogo e esporte. Por que esse tema, gente? Porque nós estávamos com dificuldade de entender o que era jogo e o que era esporte. Estudamos anteriormente aí os esportes de invasão e agora vamos aprofundar aí o que é o jogo e o que é o esporte, os conceitos bem definidos aí, bem claros, tá bom, gente? Vamos lá então para o nosso primeiro tópico aqui. Lá em sala de aula, nós vimos essas características do jogo, tá, gente? Então nós vimos lá que o jogo é uma atividade voluntária, ou seja, para participar de um jogo eu preciso querer jogar. Então o jogo é uma atividade voluntária. Você vai lá entre dois indivíduos e fala, vamos jogar? Vamos. Estabelecemos um jogo. Não tem interesse material, é uma atividade voluntária e sem interesse material, ou seja, eu não ganho nada além da diversão. Então não tem nada ali em troca além do que seja se divertir, ter o prazer de jogar, tá bom? As regras, o tempo e o espaço, quem define são os jogadores. Regras, quais são as regras desse jogo? Como vamos jogar? Onde vamos jogar? Que é o espaço, né? E o tempo. Quanto tempo vai durar esse jogo? Esse jogo pode durar 5 minutos, 10 minutos ou o dia todo. Como eu dei o exemplo lá que às vezes nós ficávamos jogando e às vezes a brincadeira acaba, o jogo acaba quando a mãe vem buscar. Não é isso? Lembra disso? Então essas são as características do jogo. Então para definir de uma vez o que é o jogo, eu trouxe essa citação aqui daquele autor que eu falei para vocês, o Huizinga, que é um filósofo muito conhecido e estudioso do jogo aí, tá bom, gente? Aí na tela tá o que é jogo. Então o jogo é uma atividade exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço. Regras livremente consentidas, ou seja, eu que defino as minhas regras, mas absolutamente obrigatório. Então para ser um jogo tem que ter regra, né, gente? Dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria, e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Não esqueçam disso, hein, gente? Não esqueçam que o jogo é uma atividade voluntária, né? Que as regras, o espaço, o tempo, quem define são os jogadores. Ele é dotado de um fim nele mesmo, ou seja, eu jogo por prazer, eu jogo porque eu quero me divertir. Simplesmente isso. Então, já sabemos aí o que é o jogo, né? Então vamos lá agora verificar a característica do esporte. Põe na tela aí, característica do esporte, olha lá. Então o esporte já muda. Lá o que era uma atividade voluntária, aqui já começa a ser uma atividade competitiva. As regras que eram definidas pelos jogadores, aqui não. Aqui as regras são fixas e universais. Se eu jogo futebol, ou futsal, ou voleibol, ou basquetebol, em qualquer lugar do mundo que eu for praticar esse esporte, as regras são as mesmas. Regras são universais, fixas e universais. As regras vão ser iguais independente do lugar que eu vou jogar. As regras são as mesmas. Aí eu tenho subordinação dessa prática a algum órgão oficial. Aí quem estabelece essas regras? Normalmente no jogo somos nós jogadores. Aqui não. Quem vai estabelecer essas regras são as federações, as confederações, um órgão oficial. Então para ser esporte ele tem que ter um órgão ali que estabelece as regras dele. Estamos falando de tudo desse esporte. Então as dimensões do campo, das vestimentas, da arbitragem. Estamos falando de tudo isso aí. Então tem uma organização ali por trás, um órgão, uma federação, uma confederação que vai estabelecer essas regras aí, tá ok? E no esporte, gente, tem um interesse material, ou seja, tem uma finalidade. Normalmente está relacionado o atleta ali a uma profissão. Eu sou de um clube, eu recebo um valor para me jogar nesse clube, né? Então a finalidade do esporte está relacionada à recompensa. Toda modalidade esportiva que você for ver tem relação aí com o interesse material. O atleta joga para receber algo em troca, certo? E aí definimos então o que é o esporte. Então o esporte é uma prática corporal caracterizada por comparação de desempenho entre os indivíduos ou grupos, competição entre adversários, regras formais institucionalizadas por organizações e essas organizações que promovem e normatizam essas práticas pelo mundo. Temos algumas imagens para a gente perceber essas características. Aqui temos a imagem de um jogo de voleibol na rua
e o voleibol esporte lá de rendimento, né? Lá institucionalizado. Vemos ali a presença da arbitragem no esporte, né? Vemos a presença de uma arena ali toda organizada para esse esporte acontecer. Temos ali a torcida, temos ali os mesários, temos o banco de reserva, o número de jogadores determinados. Isso tudo pela organização aí que vai fazer esse esporte, que vai regulamentar esse esporte. O tamanho, as dimensões, a altura da rede. E aqui vemos o pessoal com a bola de voleibol brincando ali na rua, fazendo um jogo, passando a bola, simplesmente. Mais um exemplo aqui para vocês entenderem essa diferença. O futebol, mesma forma, temos a torcida, temos até patrocínio, o interesse material, intenção de receber alguma coisa em troca para praticar esse esporte. Já aqui no exemplo do jogo, temos aí os garotos praticando futebol, a graça de jogar, né? Então, eu gosto do esporte, eu vou praticar esse esporte de outra forma. Então, vemos aqui o futebol sendo jogado aí na rua com forma de jogo, tá, gente? A seguir aqui, mais uma imagem. Aqui temos a imagem da queimada em uma aula de educação física, à esquerda, e à direita o esporte, que é o dodgeball. Fizemos esse jogo lá na prática com características de jogo. Aí mora a seguinte questão. Professor, então quando eu estou jogando e quando eu estou praticando o esporte? Na aula de educação física, quando eu estou jogando e quando eu estou praticando o esporte? Então eu jogo quando tem aquelas características lá, tá, gente? Então, galera, tarefa de vocês agora, tá, gente? Então a tarefa de vocês é a seguinte. Vocês vão escolher algumas modalidades esportivas que você conhece e transformá-las em jogos, tá? Você pode pegar qualquer modalidade esportiva aí que você conhece e transformá-la em jogo. Show? De repente pesquisaram uma outra aí que eu não conheço, ou que eu conheço pouco, e transformá-la em jogo. Essa tarefa, gente, você deve realizar com seus familiares. E aí gravar um vídeo curto ou imagens e enviar aí para o WhatsApp do coordenador Carlos. A seguir, gente, eu vou dar algumas sugestões. Professor, mas como que eu vou fazer isso? Escolhemos duas modalidades esportivas. Olha lá, primeiro, gente, eles utilizaram aí o tênis. Reparem que utilizaram ali caixas de leite e um cabo de vassoura para delimitar o espaço. E aí duas frigideiras e uma bolinha. A regra é a seguinte, pode pingar uma vez no chão ou não. E aí você passa a bolinha para um lado e para o outro. Vamos dar uma olhadinha aqui de como funciona? Olha lá. Pegou ali. Foi. Ó, simples, né? No jogo nós não utilizamos técnica como utilizamos lá no esporte, tá, gente? No esporte tem toda uma técnica. O jogo não. O jogo, a finalidade é brincar. Você pega como base lá a modalidade esportiva, como que ela é realizada. E aí você realiza dessa forma aí, ó. Pode adaptar para a realidade aí que você preferir. Bom? Bem simples, ó. Tranquilo? Mais um tempinho para vocês verificarem aí. E aí você pode definir pontos, tá, gente? Professor, não tem essa bola. Pode fazer com bolinha de papel, de repente. Não precisa pingar. Já vai direto, tá bom? Vamos lá pro próximo. E aí, voleibol, gente, ó. Legal. Utilizaram aí voleibol. Fizeram assoprando ali a bexiga. Delimitaram ali o espaço com duas cadeiras, um barbante ali, ó, uma corda. E aí depois fizeram voleibol com as mãos. Ó. Aí vocês podem colocar duplas, tem um espaço maior, pode colocar trio, né? Pode utilizar aí os fundamentos do voleibol que vocês já conhecem, que é possível também. E aí com os pés, um outro desafio já para fazer com os pés. Aí da mesma forma, posso colocar a regra de utilizar um pé, dois pés, as regras vocês vão definir, tá bom? Então, galera, é isso. Galera, várias possibilidades de vocês fazerem essa tarefa. Vocês podem criar a forma de vocês realizarem, né? Peguem como referência aí um esporte, coloquem em prática que vai dar tudo certo, tá bom? Então, para finalizar, galera, uma mensagem para vocês aí
tudo vai ficar bem. Apenas seja paciente, galera. Estamos passando aí por esse momento difícil, mas logo mais estaremos todos reunidos e vai acabar logo. Beijos para vocês, uma boa semana, façam aí as atividades com seus familiares, se divirtam muito, postem atividade lá, não se esqueça. Beijos do professor e até a próxima aula. Fui!